Olá, bom dia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Querido, hoje, sexta-feira, 17 de julho, e como eu tenho prometido, aqueles que me seguem, que são inscritos no meu canal lá no YouTube, né? Peço novamente que você que nunca se inscreveu, se inscreva. Eu preciso da sua inscrição para completar 50 pessoas inscritas no meu canal para que eu possa transmitir ao vivo. E eu tenho prometido falar sobre a regeneração, o novo nascimento. Aquilo que lá no Evangelho de João, Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos, um doutor da lei, um escriba da lei, né, que fazia parte do Sinédrio, que era necessário que ele nascesse de novo, porque ele, ouvindo Jesus Cristo, percebeu que toda a lei judaica e todo o farisaísmo a quem ele pertencia não dava certeza da sua salvação, de que ele iria entrar no reino de Deus. Então ele vai até Jesus perguntar o que é preciso fazer para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E Jesus disse que é necessário nascer de novo, que ele precisava nascer de novo. Ele era um grande conhecedor, talvez de filosofia, de teologia do Antigo Testamento, mas não conhecia Deus. E, querido, muitos hoje são aqueles que se denomina profeta, doutor da lei, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e não conhece a Deus. O seu conhecimento é filosófico, o seu conhecimento é catedrático, ou seja, o homem precisa receber de Deus a sabedoria lá de cima, como diz Tiago. A verdadeira sabedoria vem de Deus lá de cima, né? Toda boa dádiva e dom celestial vem de Deus. Então a sabedoria do mundo, essa que o homem se equivale para dizer que é profeta, eu profetizo saúde, eu profetizo abundância de bens na tua vida. Então essa sabedoria é mundana, ela é demoníaca, diz Tiago. A verdadeira sabedoria vem de Deus, vem do alto. Ela não causa divisão, não causa dúvida, ela não é indulgente, ela é pacífica. Então, um dos textos que eu sempre releio para ver a questão do novo nascimento está em Romanos capítulo 7, aliás, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja, ele traz o título da vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, que não anda segundo a carne, não anda segundo os rudimentos do mundo, mas segundo o Espírito de Deus. Então, o verdadeiro crente, aquele que foi regenerado, ele anda segundo a vontade do Espírito, ele é sujeito ao Espírito, ele é submisso ao Espírito, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, primeiro ele recebe do Espírito Santo de Deus, né? Ele não faz nada sozinho, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, o ramo para dar fruto tem que estar no Senhor Jesus, né? E tem que ser limpo. Então, Paulo diz aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que era impossível à lei, né, aos mandamentos, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em forma de carne, né, em semelhança de carne, carne pecaminosa, né, para que pudesse morrer. E Deus condenou todo o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E tem um verso aqui, querido, que me chama muito a atenção, quando Paulo diz o seguinte: se é que o Espírito habita em você, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
Então veja bem, Paulo está escrevendo para nós crentes e ele diz: se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto. A vontade do corpo, da carne está morta por causa do pecado, mas o Espírito de Deus que vive em mim, vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em você, habita em mim, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Mas no verso 10 ele diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Jesus Cristo, esse tal não é dele. Então, querido, o Espírito é a onipresença de Deus em nós. O Espírito não é outra pessoa senão Jesus Cristo em nós. Então não há três pessoas. Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa e o Espírito é o Senhor. Então, Paulo diz aqui que nós estamos mortos, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, temos que ser regenerados, viver no Espírito, andar no Espírito, obedecer ao Espírito, ser submisso ao Espírito, se sujeitar ao Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de vocês habita em Cristo. Um outro texto que eu gostaria de ler para vocês está em Efésios 4, né? E depois eu vou dissertar sobre o que Strong fala sobre o novo nascimento. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, ele diz como é que nós, filhos de Deus, os regenerados, devem andar. Devemos andar como filhos da luz. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, as outras pessoas, na vaidade do seu sentimento ou da sua sabedoria. Aqui ele usa essa Bíblia em ordem cronológica, usa o verbo entenebrecidos. Entenebrecidos no entendimento. Em outra versão diz alienados de Deus. Pessoas alienadas de Deus. O que é pessoas alienadas de Deus? Sem Deus no coração. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que estão separados de Deus ainda. Devemos ser alienados do mundo, separados do mundo, tirados do mundo, para fora do mundo, para vivermos com Cristo. Então, ele diz aqui, essas pessoas que vivem alienadas de Deus, sem Deus no mundo, sem conhecimento de Deus, alheios à vontade de Deus, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. No novo nascimento, lá em Ezequiel 11, querido, você vai ver Deus usando o profeta para dizer que tiraria o coração de pedra, o coração duro, um coração alheio a Deus, e lhes daria um coração de carne. Deus diz, e lhes darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Agora, aguarde um pouco. Strong, Augusto Hopes Strong, quando vai falar do novo nascimento, da regeneração, né? Daquilo que Paulo, que Pedro fala, regenerados, Tiago também fala dessa regeneração. Ele diz, a regeneração, o novo nascimento, é o lado divino da mudança do coração do homem. É uma operação de Deus no coração do homem. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração maleável, um coração sensível às coisas de Deus. Paulo diz que há muitos que têm aparência de piedosos, mas negam o verdadeiro Deus. Ou são pessoas aparentemente cristãos, aparentemente regenerados, mas não têm um novo coração, um coração de carne. São pessoas orgulhosas, vaidosas, pessoas que
se apossam do alto poder do conhecimento filosófico ou teológico. Ah, eu sou doutor, eu sou PhD. Querido, a verdadeira sabedoria vem de cima, vem de Deus. Toda boa dádiva e dom celestial vem de Deus, não vem do homem. Ah, dizia um certo pastor lá em Madalena, ah, mas um bom curso teológico, sim, é bom, um bom curso no seminário. Assim como eu tenho estudado durante 20 anos a teologia sistemática com vários autores, gosto de Los Berkov, de Augusto Hopes-Strong, gosto de Eric Somilard, gosto de Franklin Ferreira e de outros, né? Porque foi através das suas teologias que eu pude me colocar, comparando com a palavra de Deus, que é a verdade. Então, mesmo gostando deles, eu não me prostro diante deles, porque diz que Jeremias capítulo 17, maldito o homem que acredita no homem e que faz da sua carne o seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Então eu não posso confiar em homem, seja ele doutor, PhD, confio na palavra de Deus, confio no Espírito, né? Devemos andar no Espírito, confiar no Espírito, se sujeitar ao Espírito. Portanto, esta operação da regeneração, ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, né? Jesus Cristo disse, eu virei e farei morada. Se vocês me amam e se vocês guardarem a minha palavra, nós viremos e faremos morada em você. Então veja que Jesus está prometendo nos dar a regeneração, o novo nascimento, se amarmos as suas palavras, se guardarmos, né? Se a praticarmos. Então, ele, juntamente com o Espírito, Jesus Cristo, o seu Espírito, virá e fará morada no crente regenerado. Receberá um novo coração, um novo Espírito, um Espírito de santidade, de temor, de conhecimento. Então, Strong vai dizer mais. No mesmo momento em que torna a alma sensível, ele derrama a luz da sua verdade, induz ao exercício da santa disposição que ele concedeu. Quem? Jesus Cristo. Então, ele diz, lá no Efésios capítulo 2, sugere a distinção entre dois aspectos da regeneração. Ele nos deu vida, ou nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo, né? Lázaro deve ter sido ressuscitado, e ele não pôde cooperar nesse sentido, mas ele também saiu da tumba e nesse sentido ele pôde ser ativo. Na velha fotografia, a chapa primeiro se tornou sensível e nesta última chapa tornou-se passiva. Então ele fala da questão da participação do homem. O homem, na regeneração, ele é passivo, mas depois de regenerado ele torna-se ativo e então ouve as palavras, aquilo que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem vida, pode andar na luz, porque tem vida em Cristo. Então, este é o sentido de ter a vida eterna. Então, a santificação é uma obra de Deus que se prolonga pela vida toda. Podemos acrescentar que a hereditariedade afeta a regeneração com a qualidade. Depois ele vai trazer aqui Stearns Evidence Christian, no seu capítulo 134, a natureza pecaminosa não se foi, mas a sua força está anulada. O pecado não mais domina a minha vida. Ele foi afastado do centro da circunstância, né? Depois ele vai dizer, a ação de Deus na alma pode ser em todo sentido, embora ainda imediata, do mesmo modo que enquanto os espíritos se comunicam entre si. Eis que faço nova todas as coisas. Primeiro Deus torna
o homem novo, depois dá-lhe um coração novo, depois um novo mandamento, né? Dá também um novo corpo, né? Depois da morte, da ressurreição, um novo nome. Então, ele vai trazer aqui as representações bíblicas. É necessário nascer de novo, Gálatas 6:15. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura, ou seja, não é guardar o sábado, não é não comer carne de porco, etc. Ele diz aqui, não é a circuncisão coisa nenhuma, nem a incircuncisão, porque os judeus diziam, você precisa circuncidar-se, porque na aliança da circuncisão, Deus ordenou a Abraão que circuncidasse todo macho, né, no seu prepúcio. E nós vemos a história de Jacó e seus filhos que mandaram circuncidar aquele povo, porque o seu filho tinha coabitado com Tamar, a irmã de Simeão, e eles então disseram, olha, nós aceitamos você se casar com a nossa irmã se você circuncidar como nós. Então, Paulo vai falar, a circuncisão não é nada, nem a incircuncisão, não há necessidade de circuncisão, né? Então, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, Hebreus vai falar isso, Hebreus 12. Devemos buscar a paz e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso a regeneração é ainda mais necessária para a salvação. Efésios 2:3. Por natureza éramos filhos da ira, como outros também, Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, né? Por isso devemos nascer de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, né? Está lá no Evangelho de João. Então ele vai citar aqui Romano, vai citar outros, mas eu quero me adiantar. Ele fala aqui da questão do novo coração, Ezequiel 11:19, ele diz, é uma mudança de relacionamento da alma, Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos deu vida em Cristo, Efésios 4, e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. Esse é o conselho de Paulo, a exortação de Paulo para que nos renovemos. Tiago 1:18 diz, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou de novo pela sua palavra. Tiago vai trazer essa regeneração também, é necessário nascer de novo. Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, em conexão com a atuação de Deus, não simplesmente da lei, né? Outra coisa, 1 Pedro 1, ele diz, sendo de novo gerados, regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e eficaz, que permanece para sempre. Então, regenerados pela sua palavra. Então, o crente tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Deus. Então, eu meditava essas 2 noites sobre essa questão, muitos preletores, pregadores, mulheres, homens, que se auto-intitulam profetas, pastoras de Deus. Você tem que fazer isso. Eu vou mostrar 7 passos para você se santificar. Eu vou trazer 5 caminhos para você conhecer a Deus. Querido, a palavra de Deus, ela nos regenera, ela nos dá conhecimento. O Espírito de Deus se manifesta a cada um para um fim proveitoso. Então não é o homem. Muitos homens estão se apossando ou se auto-justificando como doutores, profetas. Mateus 7, Jesus disse que muitos naquele dia dirão, Senhor, mas eu era pastor na igreja de Boa Viagem, eu era pastor na igreja de Breto Santo, eu era pastor lá em Brasília, eu era pastor, eu preguei a palavra nas redes sociais, Senhor, eu curei no teu nome, eu até expulsei demônios no teu nome. E Jesus dirá simplesmente, explicitamente, não vos conheço. Então veja que essas pessoas se auto-intitulam poderosas, profetas, porque conhecem a Bíblia, né? Mas não conhecem a Deus. São pessoas que deturpam a palavra de Deus, como diz Pedro. Homens avarentos que deturpam a palavra de Deus para a sua própria condenação. E Paulo vai chamar de lobos vorazes lá em Atos 20.
Depois lá em Filipenses, Paulo vai chamar de falsos obreiros, né? Essas pessoas que prometem cura, milagres, dinheiro, né? Abundância de bens, pessoas que vivem de eventos, né? Pessoas que amam o dinheiro. Então, essas pessoas se auto-intitulam poderosas e não são. Porque sem o Espírito de Deus, como diz Paulo, se é que o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito de Deus habita em mim, então eu sou submisso, eu estou sujeito, eu sou obediente à palavra. Eu não sou nada, como dizia J. Neto, naquela música, eu sou um cara que muitas vezes, de madrugada, sem palavra, chora, machucado, né? Então ele diz que muitos me criticam, eu não acho bom, mas eu tenho certeza que Deus me escolheu. Sim, eu tenho certeza que Deus me escolheu. Então, Paulo vai dizer que nós fomos chamados lá em Colossenses, não foste chamados apenas para crerdes nele, mas para sofrerdes por ele. Pedro também vai trazer esse mesmo sentimento. Para que possamos participar da natureza divina de Cristo, é preciso sofrer na natureza humana, porque Cristo participou da nossa natureza humana, ele é homem como nós. Então ele se fez homem, ele participou da carne e do sangue para sofrer. E Isaías vai dizer, homem de dores, que sabe o que é sofrer. Então nós devemos sofrer como homem para alcançarmos esta promessa de Deus, de sermos participantes também da sua natureza divina, para sermos como ele é, como diz o apóstolo João. No momento eu não sei como é que eu vou ser, mas eu sei que sou filho de Deus. Mas eu sei que eu o verei face a face, porque serei semelhante a ele. Então João traz essa certeza, esta esperança de semelhança divina. Nós participaremos da semelhança divina de Deus. Então Strong ainda vai dizer, vai trazer João 5:24, quem ouve a minha palavra e quem naquele me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então um certo pastor dizia, não é terá, é ter, mas esse ter vida eterna, querido, não é a salvação ainda. Eu recebo o Espírito, creio na sua palavra, então eu sou regenerado, então eu tenho vida. Eu tenho vida espiritual. Eu tenho vida abundante, vida espiritual. Eu vivo na luz. Então ter vida eterna, é ter a promessa da vida vindoura, do meu corpo vindouro, de um corpo celestial, espiritual, né? De participar dessa natureza divina de Cristo. E muitos são aqueles que levantam a mão, pronto, eu já tenho a vida eterna, eu vou fazer o... Não, não é assim não, querido. Devemos sofrer por ele. Então, não querendo me alongar mais, ele traz aqui, Strong, traz, por isso a regeneração é atribuída proeminentemente ao Espírito Santo, e se diz que os homens são nascidos do Espírito, João 3:8. Robert Morrison partiu para a China. Um incrédulo americano disse-lhe, senhor Morrison, o senhor pensa que pode causar alguma impressão sobre os chineses? Não, respondeu ele, mas eu penso que o senhor pode. É uma mudança completada pela união da nossa alma com Cristo Jesus, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Gálatas 1:15, quanto aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Efésios 2:10, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo para as boas obras, né? Efésios 13:14 diz assim, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, porém, mesmo aqui Deus opera através de Jesus Cristo, e o próprio Cristo é chamado Pai Eterno. A regeneração pelo Espírito restaura a nossa filiação, nos une mais uma vez
ética e espiritualmente a Cristo. O Espírito é luz e a luz não revela a si mesmo, mas revela outras coisas, querido. E eu quero trazer ainda um sentimento meu que eu pus aqui do novo nascimento. Quando Jesus disse, olha, importa nascer de novo, Nicodemos. Não é nascer da vontade da carne, da vontade do homem, da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Então, eu preciso de Deus. Eu quero nascer de novo? Você quer nascer de novo? Então Jesus disse lá em Lucas, se vocês que são maus sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Então, querido, eu preciso pedir, Senhor, eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Então, na minha alma, eu sinto esse desejo, mas isso não será possível sem a vontade de Deus. É preciso ter a vontade de Deus. Como disse Jesus, nascer de novo não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus, nascer da vontade do Espírito. Então, eu trago 3 posições aqui para você. Primeira, não da vontade da carne. Faz referência à limitação do nascimento biológico. A natureza humana recaída ou caída em Adão não possui meios, né, para gerar uma vida espiritual, pois o corpo natural não compreende as coisas de Deus. Então veja bem, não nascer da vontade da carne. A vida de pecado, a vida natural do homem, a vida biológica do homem não pode gerar uma vida espiritual, pois o corpo natural não compreende as coisas de Deus. O homem espiritual é que vai compreender as coisas espirituais. Paulo vai dizer que o primeiro Adão era natural, era da terra, e assim somos nós. O segundo Adão, o segundo varão, o homem, Jesus Cristo, era espiritual. Ele é espírito de vida, espírito vivificante. Por isso que ele vai dizer, se tendes em vós o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, vivificará os nossos corpos. Ele nos dará vida, vida espiritual. Primeiro ponto. Segundo ponto, não da vontade do sangue. A vida espiritual não é uma questão de herança sanguínea. Vontade do sangue. Observação. Na época em que Jesus Cristo proferiu esta verdade, muitos judeus acreditavam que estavam salvos por serem descendentes de Abraão. Ah, mas nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, olha, em verdade eu vos digo que dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos. Só Deus pode, querido. Então tem muita gente assim, ah, mas eu sou filho de crente, sou filho de pastor, ah, mas eu prego o evangelho, ah, mas eu canto desde criança. Não é herança de sangue, não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, da vontade do homem. Terceiro ponto, Deus nos ensina que a salvação, o novo nascimento, não é mérito humano ou religioso. Não é uma questão de praticar os mandamentos, como aquele jovem disse, Senhor, eu pratico desde criança. E Jesus, para provar, disse, vai lá, vende o que tu tens, dá aos pobres, vem e te darei uma herança nos céus. E ele saiu triste. Então, muitas pessoas acham que por saber os mandamentos, eu conheço a Bíblia desde pequeno, eu conheço, eu sei decorado todos os versículos. Então, não é da vontade do homem, né? Não é da vontade da religião, do pastor. A regeneração, o novo nascimento, não depende de uma prática religiosa ou da lei, guardar o sábado, etc. O homem não pode produzir sua
própria transformação espiritual, ou a sua regeneração espiritual, a sua vida espiritual, pois a regeneração não é efetuada por meio das obras. Ah, eu vou deixar de beber, vou deixar de fornicar, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, eu vou à igreja todos os dias, vou orar 3 vezes, vou jejuar 3 vezes por semana, etc. Não. Isso não vai produzir novo nascimento, isso vai produzir apenas uma regra, um sacrifício, né? Como pessoas todos os anos vão de Boa Viagem a Canidé, ou de Boa Viagem a Juazeiro. Ah, vou pagar uma promessa. Então, pessoas que pagam promessas acham que são salvas porque pagaram a promessa. Eu fiz a promessa, paguei a promessa, então estou salvo, estou quites com Deus. Não, querido. Não vem das obras para que se glorie, é dom de Deus. Então, ela não é efetuada por meio de obras, não é mérito do homem. O nascer de novo não depende do querer, da vontade do homem, mas de Deus, né? Então, Losberkov, quando fala da regeneração, ele vai dizer que é obra de Deus, na qual o homem é passivo. Não há lugar para cooperação do homem. O homem é vivificado pelo Espírito de Cristo, pela vontade de Deus. Berkov traz também pensamentos, temas da igreja primitiva, do catolicismo, né? Ele fala de transformação instantânea da natureza do homem, que é da vontade de Deus. O homem foi afetado pela desobediência de Adão. Deus escolhe soberanamente, né? E atua intelectualmente no homem. É o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem, né? Ezequiel 11. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne e lhe dá um novo espírito. Então, querido, o nascer de novo, ser regenerado, denota no amor, como diz João. Filhinhos, amemos porque o amor é de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, não pertence a Deus. Então, muitos são aqueles que estão na igreja há 30, 40 e têm ódio no coração, não ama, não consegue amar o seu irmão. E João chega a dizer, olha, você diz que ama a Deus a quem não vê? Como você pode amar a Deus a quem não vê se você não consegue amar o teu irmão, o teu próximo? Querido, então muitos são aqueles que dizem que ama a Deus. Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E ao homem, ao seu próximo, ao seu irmão, ele odeia, ele rejeita. Jesus nos deixou a parábola do bom samaritano, justamente ensinando aos fariseus. Eles perguntaram, mas quem é o meu próximo? Porque Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento, ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. O segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo? Eu sou o seu próximo? Será que eu sou o seu próximo? Você me ama? Pois eu te amo. Você é o meu próximo, eu desejo o bem para você, eu desejo a salvação, eu desejo a regeneração. Eu desejo que o Espírito Santo derrame o seu amor no teu coração neste dia, nesta manhã, e te dê vida eterna, e te dê um novo relacionamento, cheio de amor para com os irmãos. Amém?